Nós vamos dar continuação ainda à era de Laodiceia. Estamos demorando nessas duas últimas, porque nós estamos, é como naquele dia que eu não me lembrei, queria dizer onde era que estávamos, do mesmo jeito que aqueles servos do Senhor estavam, dentro da Babilônia, entenderam? Nós estamos dentro da Babilônia espiritual. Agora mesmo a gente escutou notícias, pastor César deu, de cada coisa terrível. Mas isto é para esfriar a igreja. Nós vamos esfriar porque há escândalo? Hein? Não. É necessário que venha o quê? Quero a igreja responder. Necessário que venha os escândalo. É necessário. Quem disse necessário foi Jesus. Não foi o diabo que disse, não foi Jesus. O que é necessário? É aquilo que nós temos necessidade. Então, é necessário que eu escreva para que os verdadeiros se manifestem. Aí ele disse, mas sai daquele por quem vier o escândalo. O Judas mesmo. Judas causou aquele escândalo com Jesus e teve uma hora que Pilatos disse, por que tu não me respondes? Tu não sabes que tem... É o teu povo que está contra ti, essa coisa que Pilatos está dizendo. Aí Jesus diz, maior pecado tem quem me entregou, se referindo a Judas. Por isso, Judas já nasceu, infelizmente, nós devemos agradecer a Deus de ter nascido com esse estigma. O estigma quer dizer um sinal espiritual, o estigma da maldição. Judas nasceu por ele. Não foi pelo fato dele ser um ladrão, não. O pior pecado de Judas foi que ele já nasceu como filho do demônio, do diabo. Aliás, como é que diz? Os asséculos de Satanás. Ele já nasceu com aquilo, então o que ele fez é fichinha em relação ao pior que ele fez. Porque aquilo que se faz diretamente com Cristo tem um valor inestimável. Se for para o bem, foi o caso de João Batista, né? Que foi que João Batista fez? Fez poucas profecias. Mas veja o que fez João Batista. Pegar Jesus, botar ele aqui, né? E mergulhar Jesus na água, né? Não sei o nome de quem ele batizou Jesus, a Bíblia não diz, mas ele fez isso. E então Jesus diz, dos nascidos de mulher não há nenhum que seja maior do que João Batista. Pode ser igual. Por que pode ser igual? Porque o irmão Branda disse que a mensagem do anjo veio e disse, assim como eu escolhi. É bom a gente lembrar sempre essas expressões de Deus. Assim como eu escolhi João para trazer a minha primeira mensagem, a tua mensagem também percorrerá todo o mundo e anunciará a minha segunda vinda. E João veio anunciar a primeira vinda dele. Assim como eu escolhi João, estou escolhendo a você. E a gente vê que o que o irmão Brenda fez, nenhum outro profeta fez aquilo, que foi ter noção. Eita, irmã Lu está pensando, Deus abençoe o irmão Gilvan. Amém? Aí então eu tinha que dizer, irmã Elisângela está dizendo, minha amiga Helena hoje está melhor que veio à igreja. Então ele sabia de tudo. No entanto, ele errou também, errou. Inclusive, tem gente que pensa que eu estou falando do profeta, não. O profeta de Deus, eu considero que ele foi um dos maiores profetas, realmente, foi o irmão Branda. Porque nenhum outro teve tanta penetração nos pensamentos, nos corações dos outros tiveram. Mas, no entanto, todo profeta, todo homem de Deus tem aquela hora que o Espírito Santo não está nele. Entendeu? Você vê a valentia de aquele menino, como é, de Elias, né, irmão Nivaldo? Que valentia, né? Matou os profetas de Azera e os profetas de Acabe, né? Aí saiu metendo a espada e ninguém tinha a força para
para enfrentar ele, que ele estava com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se afastou dele, aí ele escutou que Jezabel fez um trato com os deuses dela que fizesse um tanto maior com ela se ela não arrancasse a cabeça dele. Foi o que ele fez. Qual era o dele? Eu batei os seus profetas, vem aqui, você morre também. Não, ele correu, saiu se escondendo, correu, foi muito, entrou numa caverna. Aí veja, ele, como não estava com o Espírito Santo na hora, aí disse, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, só tem eu que escapei. Aí Deus disse, não, tem 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Né? Disse isso. Ao irmão Brando, considerando que Jesus Cristo é tão bom, que Deus é tão bom, aí diz, Deus é tão bom, que ofereceu a Caim dele se converter. Isto não é correto. Pode parecer, mas não é. Deus não bota a palavra dele para trás. Ele amaldiçoou Caim antes de Caim nascer. Ele disse que Caim era maldito. Disse até que o espírito que estava em Caim ia fazer ele perseguir os eleitos e moderar o seu calcanhar. E o filho da mulher, que também estava profetizando sobre Jesus Cristo, quando viesse em forma de homem, pisará a tua cabeça. E depois a Bíblia diz que o próprio irmão Branco disse que Caim era maldito, era do maligno. O irmão João, pregando, também disse lá em João, 1 João, que Caim que era do maligno, mandando todo irmão perdoar um ao outro, mandando todo irmão saber fazer as pazes com o outro. Aí disse, não com Caim. Por quê? Porque ele é do maligno. Vem, ele orientou a todos os irmãos viverem bem e perdoar um ao outro, porque Deus não quer, e quem perdoa o outro, atua fogo na cabeça do outro, para que o outro se arrependa. Mas quando ele começou a falar, aí veio logo o Espírito Santo tocou neles, mas não com Caim, porque Caim é filho do maligno. E a gente viu o resultado dos filhos de Caim, de Jesus dar uma expressão fortíssima, até o pastor César pregou agora há pouco, que disse que, sobre Caim, que era do maligno, etc. E para encurtar, vamos ler, porque senão passa o tempo e vocês ficam em pé. Então vamos ler capítulo 3. Eu já li aquele rico sou, aconselho, agora vamos ler 18, versículo 18 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Diz assim, claramente assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Repreende e castiga a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente como meu Pai no seu trono, como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar, para que vocês possam se sentar. Algum irmão que já entrar, eu vou orar agora. O nosso irmão abençoado, Iveson. Eu gosto muito de Iveson, e ele tem um dom com ele, Iveson. Ele vai cantar os índios dos cantores, ele canta na mesma voz, parece até que é um cover. Deus abençoe, irmão Iveson, como toda a demais igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, a Ti agradecemos neste momento
pela tua misericórdia, pela tua graça, porque o Senhor tem compaixão de nós. Nós não somos melhores do que essas pessoas, segundo o pastor mostrou aí, falou, que estão fazendo barbaridades. Mas o irmão Brando nos ensinou uma vez que se Deus tirasse a mão de misericórdia dele, ele faria pior do que aquele irmão que se separou. Então, ó Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor e pedir que nos perdoe, nossas falhas são grandes. Se nós só pecássemos uma vez por dia, Senhor, nós já estaríamos sem direito a pedir, a entrar no reino dos céus. E nós pecamos várias vezes durante o dia. E não tem pecadinho nem pecadão. Aquele que comete pecado está afastado de Deus. Mas aquele que é filho, quando pecar, ele não está afastado de Deus, porque ele pecou por um deslize, descuido, pela fraqueza, mas ele vai ao grande advogado, junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós precisamos do Senhor. Precisamos imensamente do Senhor que nos ajude, que tenhamos um culto maravilhoso. No nome de Jesus Cristo, abençoa o culto dos cânticos e da palavra que há de acontecer. E também esse estudo. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. E vão poder sentar e depois deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 4. Romanos 4. Sim, gente. Dia 2 de maio, terça-feira, tem aquele dia especial, o pastor Sérgio estava pregando, e que aconteceu? Ele teve a ideia de filmar o sol nascendo, né? Onde é que o sol nasce primeiro no Brasil? Em João Pessoa. Então, ele filmou aquela beleza. Quando foi, depois ele fez e deu o testemunho, e quando foi de meio-dia, ele deu um testemunho que eu quero agradecer a Deus. Porque eu vou dizer com toda sinceridade, era difícil ver alguém falar bem de Jacó. Era difícil. Olha que eu tenho um bocado de aninhos. E toda vez que eu ia para o encontro, se alguém tocasse, o cara já chegava dizendo, por onde anda Jacó? Ah, está dando as suas jacosadas no sogro. Para onde... Jacó deu jacosada aqui também do irmão, deu Isaac, seu pai, e agora lá fora está dando jacosada também no seu sogro, e era aquela risadagem. Eu, sério, porque foi Deus que me orientou, que ali havia um erro. Havia um erro. Como é que Jacó, o que ele fez com o irmão e com o pai, como é que a bênção de Deus ia pegar dele? E como é que Jesus, ao falar com ele do céu, quando ele fugiu do irmão, ao falar, não puxou a orelha de Jacó? Parecia que Jacó não tinha feito nada de errado, e não fez. Quando Deus quer que uma pessoa faça uma ação, pode parecer pecado, mas não é. Não é, porque Deus, ele é superior ao mal, superior ao pecado. Sansão, estou dando exemplo, Sansão. Oh, que pecado, Sansão, você fez. Foi namorar com a prostituta lá no povo de seus inimigos. Os pais dele, o homem tem tanta mulher bonita aqui, tudo abençoada, filha de Deus, e você foi escolher mulheres estranhas, que a Bíblia não permite, a palavra de Deus não permite. Mais abaixo na Bíblia, quando está falando isso, leia que diz, mas os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. O Senhor dizia, eu vou provocar uma briga do meu servo com o povo filisteu que está crescendo muito e está pensando que é o tal, e está vindo atacar o meu povo para levar os bens dele, os filisteus. Teve um quadro aí que eu não sei mais qual foi o livro, que teve um camarada que se fez de aleijado, até esquerdo ele, estava mancando, para visitar um rei, o rei era um rei muito gordo.
Quando ele chegou lá, todo humilde, o rei confiou nele. Quando ele descuidou, ele puxou a espada com a mão esquerda. Quem se lembrar do nome, me diga aí. Hã? Não, Daniel não. Eu não estou lembrando, o nome que saiu, eu não estou lembrando não. Eu sei que ele pegou a espada e matou o rei no seu próprio trono. Aqui foi o quê? Foi um ato de heroísmo ou foi um assassinato? Hein? Foi um assassinato. Foi um assassinato. Mas ali foi a vontade de Deus, que o rei era um rei muito cruel. Mas como ele não estava em guerra, ali foi um assassinato. O que é que diz de Moisés? Moisés, quando matou o Egito, diz que ele matou como um herói? Hein? Foi um assassino. Tanto é que ele fugiu para não morrer. Agora, Deus cobrou isso dele? Deus não cobrou isso dele. Deus não cobrou do homem que fez que estava doente, com a perna assim, andando assim, e com a espada lá direita, que ele era canhoto, e quando o rei descuidou, ele puxou a espada e cortou o rei de todo lado. Então, aquilo que... Olha, gente, a gente tem que ver pela entrelinhas. Quem ensinou isso foi o irmão Brana. A gente tem que ver pela entrelinhas. Porque Isaac cegou. Para ficar mais fácil. Ficar mais fácil para ele ser enganado. Enganado por quem? Mas foi enganado por Jacó, é que a gente diz. Ele foi enganado por quem? Que foi que Deus disse à mulher enquanto estava grávida? Hein? Eu amei a Jacó, na Bíblia diz odiei, e odiei a Esaú. E Jacó, aquilo que era para obedecer, ele obedeceu, não casou com mulher estranha. Esaú casou logo com duas de uma vez. Jacó era um homem tão, representava Cristo, tão temente a Deus, que quando o sogro disse, o costume da primeira, a mais velha, você vai trabalhar mais 7 anos. Jacó choramingou, não reclamou? Quando ele disse, eu trabalho. O que era a resposta normal de Jacó dizer? Quem se lembra aí? Pelo que Deus permitia naquela época, a poligamia. Qual era a resposta mais normal para Jacó? Sim, ele casou com mais velha, mas ele queria mais nova. Aí depois que o rei disse isso, qual seria a resposta que ele poderia dar ao sogro dele? Ninguém se lembra não? Vou falar poligamia, ou seja, homem que pode casar com mais mulheres. Qual seria? Você não raciocinaram, não? Olha, se ela já vai ser minha, meu sogro, eu trabalho 7 anos, não acredito que eu trabalhar os 7 anos, já também casado com ela. Era ou não era? E ele estaria pecando? Não, era permitido. Ele diria isso. Está bem, meu sogro, mas ela não é minha, o senhor já deu ela para mim, já. Sua palavra vai voltar atrás? Não. Quer mais 7 anos? Eu trabalho. Agora só que eu trabalho, eu quero as duas na minha casa. Não vai ficar sempre as duas na minha casa quando eu trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou sem reclamar. Mas no trabalho ele deu jacosada no sogro. Que coisa! Dizer isto, que está falando contra Deus. O que eu preparo, você está dizendo que eu estou sendo cúmplice de um pecado? Aí eu gostei quando o pastor César disse, raspou aquelas tabicas, botou assim para fazer sombra. Agora aquilo ali ia fazer, vai fazer alguém isso? Para ver se dá certo? Não faz, porque a mão de Deus. Outra coisa, eu já vi o pastor dizer, foi próprio Deus que mostrou a Jacó o que ia acontecer para ele tomar a providência, e ele fez e deu certo para ele. Então Deus já ser cúmplice de um erro? Não,
Ali é a vontade de Deus. Deus disse, ele nasceu pequeno, mas vai ser um homem sagaz, um homem que vai suplantar os seus adversários. Mas só diz, Jacó, trapaceiro. Não, obrigado, você trapaceiro. Estou correndo eu e Alves. Vamos estar no jogo de futebol. Eu sou a defesa e Alves é o atacante. Aí a bola vem para mim, aí eu corro. Aí Alves, mais esbelto, mais novo, mais jovem, aí vem força, aí me ultrapassa, como acontece, toma minha bola e faz o gol da minha barra. Ele fez o quê? Me suplantou. O que foi que Jacó fez? Suplantou o irmão. Gente, a gente tem que ver, se interpretar e ver nas entrelinhas. O próprio irmão Brando disse isso. Jacó era o camarada mais forte do que o irmão Ivan, mais marrudo, mais alto. É um homem que caçava sem precisar de cavalo, ele corria tanto que pegava as caças e matava. Aí, então que fome, eu vou morrer se eu não comer, Ô, gente, o camarada forte, marrudo, é porque ele nos enjoava. Eu vou morrer se eu não comer, se eu não comer. Aí sentiu aquele cheiro, foi bater lá onde tinha aquele cheirinho, era um guisado de lentilha com cabrito. Dá-me da tua comida, senão eu vou morrer de fome. Que fome miserável foi essa que deu nele de repente? Que fome foi essa? A mão de... É agora, seu cabra. Agora pergunta, Deus é pé de surpresa, gente? Tem alguma surpresa para Deus? Deus sabia que aquele camarada não iria honrar a predestinação. Isso é a mesma coisa de nós crentes. Nós devemos pedir a Deus misericórdia para honrar a nossa predestinação, servir a Deus. Então, graças a Deus, eu vi uma pregação tremenda que o pastor César fez sobre Jacó. E eu espero nunca mais ouvir isso de ninguém, que Jacó deu jacozada. O Labão foi que deu muita labanada nele, né? O que fazia era Labão que se surgia contra o genro, mas terminava levando o cacete, levando o pau. Até na hora de ficar com o gado, ele diz, não, você fica com o seu, o meu levo eu, o meu gado, minhas mulheres e meus filhos. Então, gente, quando Deus quer, é assim. Deus cobrou o pecado de Judá no incesto com a sua nora. Está vendo aí? Porque Deus sabia que ia ser assim para mostrar que ele foi tão humilde que veio de pessoas, de junções. Do lado do pai, que era Judá, o incesto com a nora. Teve um filho. O filho que seria para ser o pai do filho de Tamar, estava vivo, mas ele não deu. Ele gerou um filho na nora. Aquele filho, no futuro, foi ser avô de Davi, aquela sequência que terminou dando em Davi, que Davi, pela genealogia, foi chamado pai de Jesus Cristo. Mas, na realidade, o Davi não é pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o pai de Davi. Ele é a raiz de Davi. Ou seja, da raiz de Deus foi que nasceu Davi. Agora, politicamente, por ele ter sido um rei, tudinho, e a descendência dele, aí ele será chamado filho de Davi. Porque pela promessa que Deus fez, que não faltaria uma lâmpada para sentar no trono que Deus deu a Davi. Isso é tremendo, gente. Aí vai cobrar o pecado de Davi. Cobrou o pecado de Davi no sentido que ele fez errado. Mas não cobrou o pecado de Judá, que seria o pai, como é que diz? Pela genealogia do próprio Jesus. E também não cobrou de Tamar, que Tamar ia ser apedrejada. Ele não cobrou de Tamar. Ah, mas tem mais outro? Tem outro mais. A Raabe. Raabe parece que eu estou vendo.
Era aquele mulherão, aquela mulher tão linda que quando ela passava assim, os soldados viravam toda a cabeça assim, que mulher, que mulher. Outro dia eu não posso nem olhar para ela, que minha mulher é desconfiada. Se a mulher chegasse em casa atrasada, não, atrasou, assim, não, você estava bem olhando para aquela sirigaita, aquela Raabe. No entanto, Deus anulou todo o pecado dela. O meu sangue é suficiente para lavar todos os pecados e perdoar a pessoa. Quem foi Raabe? Foi a mulher general, que foi também uma das bisavós de Davi, que também colaborou. Do lado do pai, foi o filho de Judá. Do lado da mãe, foi a prostituta Raabe. Não, Deus me perdoe, porque eu falhei, não. Só o fato dela reconhecer que Deus era grande, ninguém resistia, só esse fato, ela reconhecer, Deus perdoou. E aquela menina que não podia nem entrar em Israel, que foi falado agora há pouco, o pastor também até pregou sobre Ruth, e também teve o quadro de Noemi. E quando foi ontem, ele pregou sobre Esther. Então, qual foi o pecado que Ruth praticou? Nenhum, porque ela já era pecado. Ela já era pecado. Ela era tanto pecado porque ela era filha. O pai dela era ao mesmo tempo pai da mãe dela. Entendeu? Ela era filha de um incesto. Quando ele escapou da morte de Sodoma e Gomorra, foi morar numa cidade. Aí lá, as filhas dele, nós somos aqui donzelas, e não tem nenhum homem, vamos embebedar nosso pai, para dar a ele, como é que diz? Genealogia. Aí um dia um embebedou, engravidou. No outro dia outro embebedou e engravidou. E veja se o pai, que era chamado Justo Ló, vê se ele ensinou aos filhos que o Deus glorioso era o Deus de Abraão, seu tio. Ele não ensinou nada, cada um que pegou um Deus que não existe, um Deus dos demônios, cada um dos filhos, e combateram os seus próprios irmãos, que eram os judeus. Esaú casou com 2 cananeias e também fez tudo para destruir os seus irmãos, que são os judeus, filhos de Jacó. E aquele negócio, eles sabiam da história, que quem era para ser o primogênito, quem era o primogênito, melhor dizendo, era o seu pai, Esaú. E a revolta dele deixou Satanás entrar. Eles fizeram tudo para que Israel fosse derrotado, os filhos de Esaú. Veja quantas coisas. Uma coisa que parece que não é pecado, eu já mostrei aqui, e é um pecado terrível. E outra coisa, ele pode dizer, não tenho direito de lutar, porque ele tombou a primogenitura do meu pai. E quando está, se não falha a memória, eu não sei por que puxou para esse lado, porque eu achei boa a pregação do pastor César. Aliás, o pastor César prega muito bem, mas eu quero dizer que a pessoa às vezes não tem culpa, não. Porque quando eu entrei em 85 na igreja, eu já entrei ouvindo que Jacó era um safado, um sacana, que traiu a família, traiu todo mundo e ainda traiu o sogro. Até que Deus me mostrou que não tinha nada disso. Aí eu disse, realmente não tem lógica não. Como é que ele faz aquele tudinho e no primeiro sono que ele vai ter, Deus mostra uma escada do céu e dizendo que ele subiria pelaquela escada para o céu. E quando ele tornou, Deus disse, olhe, Jacó, onde fores,
eu estarei contigo, eu serei a tua felicidade. O que depois de ter feito aquilo, Senhor? Sim, mas ele não fez isso. Ele até prometeu ali que daria o dízimo de tudo que ele ganhasse, ele daria para Deus e deu mesmo. Então, gente, a nossa história é assim. Os gentios que viemos de Ruth, para dar, como é que diz, origem a outra parte de Cristo, que seria a parte gentia. Por isso que os judeus é a nação escolhida por Deus, mas na hora da fé, Deus não elogiou, não foram os judeus, não. Tem muita gente que não tá sabendo ver isso. Deus elogiou, fomos nós. Ele estava cheio de judeus que andaram com ele, viu o que foi que ele fez, e ainda tudo se tremendo, com o rabinho entre as pernas, pensando que ia ser destruído. E quando ele se apresentou, ele já deu carona naqueles 2 de Emaús e saiu. Quando se apresentou, ele disse: meu Senhor e meu Deus, tu está dizendo isso comigo porque tu viste minhas mãos furadas do meu lado. Então, Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Aí ele disse: bem-aventurado aqueles que... repita, bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Muito bem. Bem-aventurado Aqueles que não viram, mas creram. Irmã. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Amém. Testemunho de 3. Agora, qual foi dos discípulos ali que ele estava dando esse recado? Qual foi? Para que você não fique mentalizando. 0, nenhum. Quem puxou a orelha foi de todos. Eu dei tanto tempo com vocês, eu fiz isso, aquilo. Eu disse a vocês quando eu morresse, em 3 dias ressuscitaria. E vocês não creram. Chegaram, em outras palavras, chegaram a achar que as irmãs que me viram, e vieram dizer que me viram, chegaram a pensar que elas estavam loucas, estavam delirando. Não lembraram no momento que eu disse, no 3º dia, eu me levantarei. Eu estarei com vocês. Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Eu agora não sei qual foi o livro, talvez o irmão Alves saiba, eu digo que pode ter pregado isso, é sobre aquelas prostitutas, que foi Deus que mandou o profeta, né, deitar, e as filhas, né, 2 prostitutas. Aquelas prostitutas que não teriam direito, mais na frente, diz que foi dada a ela a salvação. Eram prostitutas. E disse, aquela que não era amada, foi chamada de amada. Aquele que não era meu povo, é chamado de meu povo. Quando é em 1 Coríntios não, quando é em Atos 15, ele falando, veja ele falando, ele não disse que a gente era derrubado, porque os gentios nem direito tinham os gentios, mas ele disse, eis que o altar, me corrija se eu estiver errado, não vai dizer amém sem entender não, eis que o altar de Davi está meio assim, mas ele está vencendo, foi assim que ele disse? Eis que o altar de Davi está caído, o altar de Davi está caído. Mas eu tirarei um resto, não foi todos os judeus, eu tirarei um resto para servir, para reerguer. E só um resto, que até deve ser os 144 mil, mas, e os gentios que eram amaldiçoados? Amaldiçoado quer dizer aquele que é falado mal, os gentios. Nesse meu capítulo 15, leia de Atos. Mas os gentios, todos aqueles que são chamados
pelo meu nome, todos serão o quê? Salvos. Todos os gentios, irmãos. É aí onde está a misericórdia de Deus. Todos os gentios. Quando aqueles camaradas que estavam reclamando que Deus não estava agradável com eles, com o judeu, e que ainda estava reclamando, aí Deus disse, eles achavam que Deus não estava amando eles. Aí ele disse, vocês dizem assim, eu vou dizer por alto, eu não sei, a palavra toda não foi não, eu sei onde é que está, mas está em Malaquias também. Aí disse mesmo assim, não foi Jacó o vosso pai? Ou seja, tem um amor maior do que esse, e o vosso pai não tinha direito de ser primogênito, mas eu o fiz primogênito. E Deus gosta de fazer essas coisas. Ele dá uma lei, mas ele mesmo gosta de quebrar, para mostrar ainda que ele gosta de quebrar, porque quer quebrar não. É para mostrar que ele é soberano. Por isso que ele deu o recado. Por isso que ele deu o recado. Eu terei misericórdia de quem eu tiver e me compadecerei de quem eu me... Então, não tem nada que diga, se você fizer isso, se você jejuar toda semana, não. Se você der esmola, não. Se você todo dia jejuar, se você fizer isso, Deus vê a sua misericórdia. Para vocês, para todos nós. Mas não é porque você fez isso. Não é porque a gente fez isso. A gente fez isso porque a misericórdia de Deus nos possuiu. A graça nos possuiu. Ah, aquele ladrão da cruz, veja. Uma vez eu disse assim, não sei se foi sem querer, parece que Deus só gosta do que não presta. Eu estava até no outro lado ainda. Aí o pastor César disse, fez assim para mim, aí disse, irmãos, você disse uma coisa certa, porque todos que estão com Jesus, se for olhar, nenhum presta. Nenhum prestava. Então, veja só. Mas Jesus usou de misericórdia, porque ele veio buscar a todos nós que estavam perdidos. Mas quando ele veio buscar, ele não errou nenhum. Não errou nenhum, não. Ah, Gilvão, ele errou. Errou não, ele nunca erra. Todos aqueles que vieram, ele tinha escrito o nome. Aqui é o nome de Raabe, aqui é o nome de Tamar e seu filho, aqui é o nome de Jacó, aqui é o nome de Flantal. Eita, mas teve um que Deus escolheu na última hora. Sabe quem representa ele? Representa todos nós. E aquele menino, como é que diz? Nosso irmão Ricardo, o cantor, ele veio com um hino aí meio estranho. Presta atenção àquela letra. Eles penalizando Jesus, desejando que Jesus livre, porque eu era um ladrão. Aquele ladrão, o próprio irmão Branco já disse, o ladrão da cruz, ele representava todos nós, um homem errado, um homem que tinha o endereço certo para o inferno, mas parecendo ser a última hora, ele foi salvo, mas ele já estava escrito também. Por isso que Jesus nunca desistiu da cruz. Mesmo quando o Espírito Santo saiu dele, olha aí, quando o Espírito sai da pessoa, a pessoa fica frágil. Quando o Espírito saiu dele, o Espírito Santo saiu de Jesus, o que foi que aconteceu? Quando o Espírito Santo saiu de Jesus? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ou seja, a minha alma está amargurada até a morte. Eu não estou aguentando.
Eu não estou aguentando nem respirar. Estou ofegante, Pai. Estou sentindo todas as dores. O coração dele inchou. Às vezes incharam tanto que permearam o sangue através dos vasos e saiu pelos poros. E Jesus estava suando, suor, não era suor mesmo não, era o sangue que ele estava derramando por todos nós. Aquilo foi tão terrível que ele não desmaiou, porque Deus deu fortidão a ele. Senão ele teria desmaiado, ele teria tido um infarto. Tudo inchado, a agonia dele, tudo transformado, tudo inchando lá dentro, e ele não aguentou, ele disse, pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Mas ele, como todos nós, devemos no maior torpor, no maior problema, dizer assim, mas seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Aleluia! Será feita a vontade de Deus e não a nossa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o nosso pastor, que não mediu os sofrimentos que ele teve. Eu mesmo fiquei preocupado que o pastor não tivesse um aneurisma ou da embolia pulmonar, que são mortíferos, todos os dois são mortíferos. Embolia pulmonar pelos vasos está tão grosso e não está cicatrizando. Mas graças a Deus ele está contando a história. E eu espero que qualquer pregador que vinha pregando, e Jacó fez isso, Jacó aquilo. Aí quando ele chegou no anjo, qual é o seu nome? Jacó. Aí o pessoal, Jacó trapaceiro, Jacó suplantador. Onde foi que Deus, ou o anjo que desceu lá para Jacó, disse, arrependa seu pecado. Aonde foi? Ele chegou dentro do anjo, ele estava sem pecado. Deus não estava cobrando. Apenas Deus prometeu que abençoaria ele. Se eu vou atrás da minha bênção. Tem até um hino que fala sobre isso. Atrás da minha bênção é o meu Deus. Só sairei daqui depois que me abençoares. Teu nome é Jacó, você suplantador. Outra coisa, quem foi que botou esse nome Jacó? Se não foi por ordenança de Deus. Para mostrar que o homem que poderia parecer um suplantador, um enganador, este homem recebeu a bênção divina. A ponto de não precisou Jacó ir pedir perdão a Deus, porque ele sentiu na alma que Deus tinha perdoado ele. Qual é o homem que tiver um encontro com Deus, Deus diz, olha, eu estou contigo, Iverson. Onde for eu te abençoarei, tudo que fizer eu te abençoarei e te multiplicarei. Você vai pensar mais no pecado que você praticou? Você vai louvar e glorificar a Deus, como fez Jacó, que preparou logo o quê? Um altar numa pedra e dedicou a Deus, chamando ali o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus, Betel. Ou seja, essa casa de Deus que ele estava chamando Betel, porque ele viu, aquilo é uma metáfora. A casa de Deus era Deus da sua alma, no seu coração. Betel, a casa de Deus está em mim. Glórias a Deus. A casa de Deus está em nós, irmãos. Nós nunca teremos condições de ser salvos por nós mesmos. No entanto, todos nós estaremos lá na glória, louvando e glorificando ao Senhor, pela misericórdia que Ele teve de nós. E quando Ele tem misericórdia, Ele não aceita o diabo dizer assim, não, mas Ele pegou e disse, vai-te embora, Satanás, tu já está derrotado. Aquela expressão, aí o irmão Brando disse, Deus tão bom que ofereceu a Caim. Não, porque a expressão está parecida, mas não é. Aquilo, se você olhar nas entrelinhas, sem
deslocar a Bíblia, você vai ver que Deus parece estar relembrando. Deus estava falando, não foi com a carne de Caim, não, estava falando com o espírito que estava em Caim. Por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não teria aceitação para ti? Se fizeres, quando Deus botou ele no posto de ser o maior querubim, Deus deve ter dito a ele: olha, se fores fiel a mim, se fizeres o bem. Outra coisa que isso aí é tremendo, para ninguém dizer, não, eu vou sofismar isso. Ninguém pode sofismar. O homem já nasceu derrotado, com o espírito maligno para perseguir o povo de Deus, morderá o calcanhar. Mas o povo de Deus, vindo da descendência da mulher, pisaria a sua cabeça. Mas veja a desgraça que caiu na natureza depois do nascimento. Adão, porque não obedeceste, a terra será maldita por causa de ti. Mas foi a expressão que Deus disse, porque Adão podia ter dito a Eva, não faça isso não. Eu não faço isso não, porque Adão não pecou. O próprio Paulo, assim como diz coisa de Sara e o Paulo corrigiu, o próprio Paulo corrigiu também isso, pode ver. Em 1 Timóteo, capítulo 10 em diante, capítulo 2, versículo 10 em diante, ele corrigiu também, diz, não foi Adão que pecou, não foi Adão que caiu em contradição, quem caiu foi Eva, não foi Adão. Agora, a cabeça, Deus cobra na cabeça, cobrou, mas a desgraça todinha estava nas costas daquele que é filho de Satanás, em forma de homem, cujo nome é Caim. Por isso que João diz, Caim é do maligno. O próprio irmão Branco diz, mas no entanto, às vezes a pessoa está sem raciocinar, aí diz coisa assim. O irmão Branco foi quem nos ensinou a todo dia pedir a Deus para estar no Calvário, porque foi lá no Calvário onde foi conquistada a nossa vitória, né? Mas um belo dia, entre aspas, o irmão Branco disse assim, e os demônios mataram Jesus, estavam tudo dentro do inferno, zombando de Jesus, nós matamos ele. Até hoje eu vejo os irmãos, mesmo da igreja de João Pessoa, pegando isso, que os demônios estavam zombando de Jesus, tudo galhofando de Jesus. Eles estavam com o rabinho entre as pernas, feito cachorro vira-lata, sabendo que a qualquer momento, eles são espíritos, eles sabem que a qualquer momento vem barra grossa sobre nós. Quando eles encontraram com Jesus lá em Gadara, eles disseram, por que vem nos atormentar antes do tempo, Jesus? Não é chegado o nosso tempo. Eles sabiam e sabem que o tempo dele está prestes a ser chegado. Quando acabar esse mundo, eles estarão presos por 1000 anos. Aí eles vão ver o que é ruim estar preso por 1000 anos, e quando saírem, serão mortos pela espada que sai da boca de Cristo, que é a palavra. Amém? Então, irmãos, já 2 vezes que eu digo, vou ler Romano, e não dá. Mas vocês foram abençoados. Glórias a Deus. E saibam, eu estou salvo em Cristo Jesus. Mas, Senhor, muito obrigado todo dia, porque eu não mereço. Quando falhar, peça perdão. Então, meus amados irmãos, que Deus os abençoe a todos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estou gostando, está aumentando o like, mas eu quero mais like ainda, que para outras pessoas serem atingidas. Deus abençoe mesmo vocês.